Beleza, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de começar a falar sobre ferramentas e que são uma parte tão importante de qualquer trabalho, né? Mas eu estava aqui pensando como falar sobre ferramentas e comecei a elocubrar aqui e pensar em todo o processo. E para começar, eu descobri que eu tenho que falar sobre como é gerado, né, um processo, um projeto. Você pode estar querendo chegar a um objetivo final, que seja um violão, construir um violão completo do zero, ou pode ser até construir uma cadeira de madeira. É sempre o mesmo processo. Você vai passar pelos mesmos estágios e, dependendo de como você faça isso, você vai ter sucesso ou não. Eu vejo assim, inicialmente o que você precisa ter é o desejo de fazer alguma coisa. E aí você começa realmente a gestar um projeto. O desejo vai fazer seu cérebro, vai motivar seu cérebro a pensar sobre essa coisa e a começar a visualizar o que você quer ter no final, né? Então você cria um processo, você visualiza, você meio que materializa isso na sua cabeça e aí você vai, com a ajuda dos seus olhos e é, as suas mãos, tentar chegar no seu objetivo final, né? Então, o processo é sempre o mesmo. Começa com o desejo, a vontade de fazer alguma coisa. Depois você vai começar a racionalizar isso no seu cérebro, você vai começar a visualizar. E essa visualização vai te possibilitar desenhar um projeto, né? Ou fazer um layout de alguma coisa. Você vai planejar esse projeto nos seus processos, seus passos. Você vai obter seus materiais e você vai finalmente executar o seu processo. E são várias tarefas que vão te levar a um objetivo final que você começou visualizando. E aí é que entram as ferramentas, para viabilizar a execução desse seu projeto. Então vamos lá, vamos falar sobre ferramentas um pouco. Abraço. As primeiras ferramentas que a gente vai realmente precisar vão ser as nossas ferramentas de desenho e de layout. E eu recomendo muito que você tenha pelo menos uma régua confiável, como essa que eu tenho de aço comprida aqui, que dá para você realmente desenhar linhas bastante longas. Réguas de aço geralmente são mais confiáveis do que as réguas de plástico. Então eu tenho uma série de réguas. Você vai precisar também de um bom compasso, vários esquadros. Aqui eu tenho uma suta, que é um esquadro que você pode regular o ângulo, os paquímetros, que são muito interessantes para você transferir medidas de um lugar para o outro. Todo tipo de ferramenta, curvas francesas e esquadros aqui para fazer layout. E essas são as principais ferramentas. Você certamente não precisa de tantas réguas e esquadros assim, mas eu estou sempre procurando ferramentas que possam facilitar ou então fazer algum processo de uma maneira mais eficiente. Sequência, vamos para nossas ferramentas de destruição, né? Porque na verdade é o que essas ferramentas todas são. Aqui eu tenho as minhas serras, que eu gosto de manter sempre bem afiadas, minha serrinha japonesa, minhas serras de ranhura de traste, que eu hoje na verdade não uso, porque eu faço o corte da escala dos trastes na serra circular elétrica, mas essas ferramentas manuais certamente são bastante eficientes e funcionam, né? Saindo das serras, você tem
Outras ferramentas de destruição, que são os formões, também devem ser mantidos bem afiados. As facas, que são úteis para todo tipo de corte, principalmente quando você precisa fazer uma escultura à mão, né? Aqui minhas facas de trabalho geral. Aqui eu tenho um gramin, que é para você fazer uma marcação, principalmente no entorno da caixa do violão, na hora antes de cortar as canaletas dos filetes. Aqui eu tenho também as minhas plainas, que são como facas, só que você controla mais a ação delas, né? Que servem para modelar, aplanar. E você vê que eu tenho vários tamanhos, vários estilos, muitas que eu fabriquei eu mesmo para diversas funções, plainas longas, plainas curtas, mas essas aqui são as minhas favoritas, essas três aqui. São duas plainas aqui, é uma plaina de desbaixa que está atrás, essa aqui é a plaina de trabalho mais fino, para realmente aplainar e limpar, e essa aqui é a plaina de palma, que tem uma angulação muito mais fechada e ajuda para planar coisas mais difíceis de planar. E assim são as ferramentas. Você vê que eu organizo todas elas mais ou menos por setores. Aqui eu tenho minhas ferramentas mecânicas, que seriam os alicates de corte, as chaves de fenda, chave Phillips, todo tipo de chave. E essas são as nossas ferramentas. Interessante dizer que todas essas ferramentas só servem para dividir madeira e basicamente destruir madeira, né? A única ferramenta que a gente tem realmente para construir madeira seria a cola. O resto tudo só serve para destruição. Essa aqui é uma das mais eficientes destruidoras de madeira, que é a serra circular, e uma ferramenta bastante perigosa que tem que ser usada para coisas bem específicas, porque senão ela se torna basicamente um risco para quem está usando. Você tem que realmente entender essa ferramenta para poder usá-la com segurança, e o que ela pode fazer e o que ela não deve fazer. Aqui uma outra que é muito útil, que é a serra de fita, que é também indispensável, mas pode ser substituída por serras de arco, de manuais, mas realmente quem pensa em fazer qualquer coisa seriamente, eu recomendaria pelo menos uma serra de fita, porque realmente ela ajuda demais, acelera o processo e muito. Falar em acelerar o processo, nós temos aqui a lixadeira de cinta, que é uma ferramenta indispensável, e a minha lixadeira de rolo, que é indispensável também na hora de você transformar assim um pedaço de madeira em uma superfície uniforme e com a espessura exata que você quer. Isso aqui realmente foi a ferramenta que revolucionou mais a minha oficina em termos de tempo de trabalho. E todas essas ferramentas elétricas estão ligadas aqui ao meu coletor caseiro de poeira, porque senão o ambiente se tornaria insuportável com tanta poeira. Imprescindível ter algum tipo de controle, algum tipo de coletor de poeira, senão você não consegue trabalhar muito tempo. Todas essas ferramentas elétricas basicamente podem ser substituídas por ferramentas manuais, porém elas economizam muito
o tempo de trabalho, o tempo, aumentam a qualidade do trabalho muitas vezes, e realmente para quem quer fazer uma coisa mais profissional são indispensáveis. Ali ainda tem a minha querida furadeira de bancada, um quadro com todos os meus acessórios para as ferramentas elétricas e algumas outras ferramentas que não couberam no outro quadro, que são meus serrotes japoneses, as minhas limas e grosas. E é isso. E aqui uma série de moldes, que são coisas também que, quando você vai repetir algum design, você deve fazer para poder acelerar o seu trabalho e não ter que ficar desenhando do zero toda vez que você precisar fazer alguma coisa. Então é isso. Depois a gente discute mais ao longo do processo o trabalho de cada ferramenta.